estamos no meio da festa dos tabernáculos. O apóstolo até foi ministrar ontem, ele acabou de falar. E eu, junto com a minha esposa, a gente tem aguardado com bastante expectativa aquilo que está por vir, as coisas que estão por vir, aquilo que Deus tem preparado para nós nesses dias. Nós estamos bem perto da vinda de Jesus, bem perto. Eu já ouvi muita gente falando, pô, isso daí, já desde que a Bíblia foi escrita, os caras já estavam aguardando Jesus voltar. Já Paulo fala sobre isso. Jesus já foi falando que ia voltar em breve. E já se passaram tantos anos, milhares de anos, e nada disso aconteceu. Mas de acordo com aquilo que você tem sido alimentado acerca das coisas que estão por vir, você tem sido alimentado? Amém? Sim ou não? Se você é dessa igreja, eu acho que você deve estar um pouco alimentado. A gente precisa ouvir mais ainda. Ainda mais agora que a Tati e o Lucas já vão casar, eles querem ouvir mais ainda, né? E depois de sexta, vem logo, né, Jesus? Já pode vir. E causa muita estranheza para mim, para nós, para os pastores, quando nós ouvimos algumas pessoas falando assim, não, Jesus tem que esperar eu me formar, Jesus tem que esperar eu casar, Jesus tem que esperar eu ter filho, Jesus tem que esperar meu filho se formar, Jesus tem que esperar eu ter neto, Jesus tem que esperar. E nós vamos prolongando, como se a agenda de Jesus, da volta de Jesus, dependesse da nossa agenda. E é muito triste isso, porque a Bíblia diz que nós devemos amar a vinda do Senhor Jesus. Amém? A Bíblia diz que nós devemos aguardar com expectativa, com ansiedade, com desejo ardente no nosso coração, a vinda de Jesus para buscar a sua igreja. Ainda mais quando nós temos a certeza e o desejo de que estaremos com Ele naquele dia. Amém? Esta é a minha expectativa. Amém? Quem aqui vai ficar contente quando Jesus voltar? Pô, irmãos. Pô, essa pegadinha, eu não vou ficar contente, não. Eu vou subir contente. Quem ficar vai ficar muito triste. Né? Essa pegadinha, eu acho que eu tinha uns 12 anos quando eu ouvi pela primeira vez. E na maioria eu caí muito. Mas tem muita gente que vai ficar, mas não vai ficar nem um pouquinho contente. Porque a Bíblia diz que serão dias de tristeza, dias de lamento, dias de muita lágrima, muito choro, muito desespero. E o nosso desejo é que você se encontre preparado para este grande dia. Você se encontre preparado, como uma noiva e um noivo, nos últimos dias, antes do casamento. Querendo saber se estava tudo certo, se está tudo pronto. A noiva fica lá preocupada, querendo saber do vestido, e aprova aqui, depois reprova, depois prova novamente, depois vai lá, 2 dias antes, prova, será que eu não engordei um pouquinho? Será que o vestido ainda está cabendo? E no último dia prova de novo e checa todos os itens para ver se está tudo certinho ali, se está tudo de acordo para não ter nenhum problema, e liga para os padrinhos, liga para o pastor, liga para o salão, liga para a igreja, começa a perturbar todo mundo que está envolvido quando o casamento está chegando. De tanta expectativa que está no coração dos noivos. Assim deve ser para nós, como noivas do Senhor Jesus. Amém? Temos expectativa. Olharmos como está a nossa vida, olharmos como está o nosso coração, olharmos como estão as nossas vestes, olhar como está o nosso dia a dia, olhar e fazer a contagem regressiva para este grande dia de festa, para encontrarmos o nosso noivo, o nosso amado noivo, nos ares, e subirmos com Ele e celebrarmos eternamente com Ele. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Feche os teus olhos. Abre o teu coração.
eu gostaria de orar antes de nós continuarmos aqui. Meu coração está queimando para clamarmos ao Senhor nesta noite. Para clamarmos ao Senhor nesta noite. Se você puder, fique em pé. Dê a mão para 2 ou 3 pessoas aí à tua volta. Jesus está entre nós, meus amados. Ele está entre nós. E não tem como. Nós temos orado. E Deus tem falado algumas coisas conosco. E nada diferente do que Ele já tem falado. Já usou pastores aqui para falar. E nada diferente do que Ele já tem falado também em outros cantos da nossa nação. Mas esta noite eu quero falar, Deus colocou uma palavra no meu coração. E essa semana toda eu tenho compartilhado com a Andréia e perguntando para Deus se era isso mesmo que Ele tinha para nós nesta noite. E Ele começou a falar que sim, era para nós compartilharmos, então, que nós sejamos abençoados nesta noite. Nós que estamos aqui, que possamos ser levados à prática da palavra de Deus, à prática da palavra de Deus, de uma maneira muito mais genuína, de uma maneira muito mais genuína. Da mesma forma, você que está nos assistindo pelo Comunhão TV, nosso canal, o nosso desejo, a nossa intenção de colocarmos as ministrações da nossa igreja disponível na rede, na internet, é para que você seja abençoado e abençoada também. Por isso também o nosso desejo aqui, através da internet, desta ministração, você seja levado a uma prática da palavra de Deus na tua vida. Em nome de Jesus, que os teus dias sejam dias melhores, vividos da melhor maneira, à luz da palavra de Deus. Amém? E assim para nós também. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Jesus está aqui finalizando o Sermão do Monte. E para mim o Sermão do Monte, ele mostra toda a vida cristã. Como deve ser a nossa relação com Deus, como deve ser a nossa relação aqui na terra, como deve ser a nossa relação com as coisas de Deus, com os irmãos, como deve ser o nosso dia a dia, como deve ser a nossa vida, como deve ser a nossa expectativa em relação às coisas de Deus. Jesus, ele começa falando sobre o reino e termina falando sobre o reino. Lá em Mateus 5, se você voltar, aí você vai ver que as bem-aventuranças, ele começa falando sobre o reino. E aqui no final do capítulo 7, no meio para o final do capítulo 7, ele também fala sobre o reino de Deus. E para nós sermos guiados nesta noite, Mateus 7, versículo 20 em diante. Mateus 7, do versículo 20 em diante, diz assim: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que diga faz, a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa,
Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi a sua queda. E grande foi a sua queda. Jesus aqui no final do Sermão do Monte, ele está falando algo que é muito importante para nós nos nossos dias. É importante por toda a história, mas eu creio que nos nossos dias que estamos vivendo hoje, na expectativa da vinda do Senhor Jesus, porque aqui ele estava falando sobre a volta dele, sobre aquele dia em que ele mesmo iria encontrar-se novamente com a humanidade, iria falar para as pessoas: o que você tem para me apresentar? E ele, antes dos versículos dos versos que nós lemos, ele vem falando sobre a árvore boa, que tem que dar bons frutos. Não dá para uma árvore boa produzir frutos maus e bons, e não dá para uma árvore ruim produzir bons frutos. E aí o versículo 20 fala: por isso, pelos frutos os conhecereis. Quando Jesus está falando de fruto, ele está se referindo àquilo que nós temos demonstrado no nosso dia a dia, a nossa prática, aquilo que sai da nossa vida através do caráter que nós temos vivido aqui nesta terra. E aí ele fala que muitos chegarão para ele e falarão: Senhor, Senhor, Mestre, meu querido Mestre, nós não profetizamos em Teu nome, nós não expulsamos muitos demônios, nós não curamos muitas pessoas em Teu nome. E o interessante é que Jesus aqui, ele não contrariou isto que eles estavam dizendo. Ele não falou: vocês estão mentindo, isto não é verdade, eu nunca vi vocês fazerem estas coisas. Ele não confrontou aqueles homens, essas pessoas, falando que eles estavam errados. Jesus não falou para eles: olha, você está enganado, eu não lembro de você ter feito isso. Você fez isso mesmo? Deixa eu ver aqui no meu livro aqui, dos Atos dos Crentes, para ver se está isso daqui na tua vida. Ele simplesmente falou para eles: olha, eu não conheço vocês. O fato de manifestarmos algo através do nome de Jesus não nos capacita, não nos gabarita para entrarmos no reino de Deus, no reino dos céus. Vocês estão me entendendo? Aqui eles falaram assim: olha, mas nós não profetizamos em Teu nome. Eles se moviam nos dons. Mas nós não expulsamos demônios. Eles se moviam em autoridade. Mas nós não curamos muitas pessoas. Esses homens aqui, eles se moviam em poder de Deus. É tudo que nós gostamos ou não gostamos. Quem aqui gosta de dons? Quem gosta de poder, de autoridade? Nós gostamos. Sabe por que nós gostamos? Porque Jesus nos deu. Ele nos deu todas estas coisas. Ele nos deu os dons, Ele nos deu autoridade, Ele nos deu poder. Mas o simples fato de nos mover nestas áreas de manifestações, de dons, de poder, de autoridade, não nos credencia ou não credencia ninguém para ser aceito no reino de Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui. Ele falou: olha, tudo bem, vocês fizeram todas estas coisas, mas eu não conheço vocês. Eu não me lembro de vocês. Lá em Lucas capítulo 6, que é este mesmo texto, Jesus fala: olha, muitos naquele dia me falarão: Senhor, Senhor. E eu falarei: por que vocês, e eu direi para eles naquele dia: por que vocês me chamam de Senhor, de Mestre? Eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. O que Jesus está querendo dizer aqui é que muito mais do que
dom, muito mais do que operação, muito mais do que autoridade, muito mais do que poder, é o fruto que nós temos da nossa vida que é o que importa para Ele, que é o que importa. Não será pelas grandes coisas, não é porque nós pregamos, não é porque eu ministro a palavra de Deus, não é porque eu tenho o título de pastor, que eu vou chegar lá no céu e vou dar uma carteirada e falar, já estou aceito. Não é porque eu prego a palavra, não é porque eu evangelizo, não é porque pessoas já foram curadas, não é por nada destas coisas, que aos olhos dos homens, aos nossos olhos, até são grandes coisas, coisas que credenciam para muitas coisas, mas que aos olhos de Deus, se tudo aquilo que eu faço, para que os homens vejam, não condiz com aquilo que eu faço quando estou sozinho, quando estou no meu quarto, quando estou com a minha esposa, quando estou no meu trabalho, se é totalmente diferente, se eu sou uma coisa dentro da igreja e outra coisa lá fora, isto não me habilita, muito pelo contrário, Jesus irá virar para mim e falar, Eberson, eu não te conheço. Eu não te conheço. Nós estamos vivendo tempos, meus amados, em que nós temos que tomar cuidado com as pequenas coisas. Diga pequenas coisas. As pequenas coisas vão descredenciar muitos crentes de serem aceitos no reino dos céus. Os pequenos detalhes, a Bíblia diz lá em Cantares que nós temos que pegue lá as raposas e as raposinhas, porque elas comem as flores da vide, e não deixa com que dê frutos. Sabe quando a árvore está antes de dar fruto, ela dá aquela flor, e as raposinhas vão lá e elas não querem comer os frutos. As raposas querem comer os frutos, mas as raposinhas vão lá e comem as flores, antes delas frutificarem. E muitas vezes nós estamos preocupados apenas com as grandes coisas, com os ditos pecados capitais, e não nos preocupamos na nossa vida com os detalhes, com aquelas coisas pequenas que são fruto do caráter, do nosso caráter em relação às coisas de Deus e diante dos homens. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 8, versículo 3, Paulo está dizendo assim, mas se alguém ama a Deus, este é conhecido dele. Mas se alguém ama a Deus, este é conhecido dele. Pegando estes textos de Mateus 7, quando Jesus fala, olha, eu não vos conheço, com este de Coríntios, que aquele que ama a Deus é conhecido por Deus, eu não tenho medo de errar que aquele povo de Mateus 7 não amava verdadeiramente a Deus. Ele amava as obras, ele amava o mover, ele amava o show, eles amavam o oba-oba, eles amavam as coisas grandes. Por isso que Jesus falou, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? O que é uma pessoa iníqua? Uma pessoa iníqua é aquela que não obedece à lei de Deus. Uma pessoa iníqua é aquela que não, conhecendo ou desconhecendo, ela não cumpre, ela não obedece os mandamentos de Deus, ela não obedece aquilo que Deus fala para ela fazer. Por isso que Jesus falou, olha, apartem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade, porque vocês não fazem aquilo que eu mando vocês fazerem. Vocês não fazem, que é isso que diz lá em Lucas, vocês não fazem aquilo que vocês deveriam fazer. Jesus falou, eu e o Pai somos um, porque eu faço aquilo que Ele faz. Eu e o Pai somos um, porque eu faço aquilo que eu vejo Ele fazendo. E nós como igreja, como servos, como cristãos, que a palavra cristão significa pequenos cristos, imitadores de Cristo. Qual tem sido a nossa prática em relação às coisas de Deus? Como nós temos vivido o nosso dia a dia? É tempo, meus amados, da Igreja do Brasil, e nós estamos entrando num jejum de 40 dias aí, glória a Deus pela unidade e pela Igreja do Brasil,
Mas nós estamos vivendo dias aqui na Igreja do Brasil em que temos que buscar muito, muito, mas muito a graça de Deus sobre nós, porque é tempo de nos arrependermos. É tempo de nos arrependermos de pensar somente nas coisas grandiosas, nos dons, no poder, no sobrenatural, nos shows, e voltarmos a nossa vida para o relacionamento com Ele, o relacionamento diário, o relacionamento íntimo, o relacionamento de um noivo e de uma noiva verdadeiramente. Eu já falei aqui, falando com jovens, falando com os adolescentes, uma das palavras, das frases mais malignas que eu tenho ouvido nesses dias é aquela assim: não tem nada a ver. E Eberson? Tem nada a ver eu fazer isso, né? Tem nada a ver eu fazer tal coisa. Não tem problema não, todo mundo faz. Você já ouviu isso? Quando você vai falar com alguém, vai confrontar alguém, a pessoa vem e fala: não tem nada a ver. Eu já fico com o pé atrás falando: e aí tem. Aí tem. Porque essa desculpa esfarrapada está muito comum nos nossos dias. Aquilo de eu posso todas as coisas, eu posso fazer tudo, eu posso fazer o que eu quiser. Isso é verdade? É verdade. A Bíblia fala que podemos fazer todas as coisas. É ou não é? Porém, eles se esquecem de completar este versículo, que Paulo diz: mas nem tudo me convém fazer. Paul Washer, ele foi discipulado por Leonard Ravenhill, que foi um homem muito usado nos Estados Unidos na década de 50, 60. Ele escreveu um livro em 57, se eu não me engano, que é intitulado Por que Tardo o Pleno Avivamento. E se você lê aquele livro hoje, você pensa que ele escreveu agora há 2 meses atrás. Mas esse livro foi escrito há mais de 50 anos atrás. E Paul Washer chegou para Leonard Ravenhill e falou: Leonard, eu posso fazer tal coisa? E Leonardo falou para ele: não, você não pode. Mas todo mundo faz, por que que eu não posso? E Leonardo falou para ele: é verdade, todo mundo pode. Mas você, na qualidade de ministro, na qualidade de cristão, na qualidade de filho de Deus, não pode. Tem coisas que um filho de Deus não pode mais fazer. Não é digno mais de realizar, não é mais do nível de um homem, de uma mulher de Deus realizar tais coisas. Tem situações, meu querido e minha querida, que eu e você, como homens e mulheres de Deus, não podemos entrar, você me entende? Sim ou não? Que já não é mais o nosso nível, é pequeno demais para nós. Ou são ciladas que vêm para nos distrair e destruir a nossa salvação, e destruir a nossa vida. Por isso não é mais tempo hoje, em 2013, na expectativa da vinda do Senhor Jesus, de perdermos tempo com as coisas pequenas, com as coisas de baixo nível. Com as coisas de baixo nível. É tempo de expressarmos o amor verdadeiro que temos pelo Senhor Jesus na nossa vida. É tempo de expressarmos realmente aquilo que nós cantamos, aquilo que nós declaramos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós levamos escrito no nosso carro. É tempo, e isso eu tenho orado acerca da minha própria vida, o que eu tenho feito para manifestar mais e mais a graça de Deus, não através das minhas palavras, mas através da minha vida, através do meu modo de andar, através do meu modo de agir, através do meu modo de me expressar. O que eu tenho feito, onde eu tenho errado, onde eu tenho falhado. E agora é tempo de voltarmos para Deus, de nos voltarmos para Deus e vir em arrependimento, falar: Senhor, perdão, Senhor, porque eu não tenho agido como um verdadeiro filho do Senhor, como um verdadeiro crente em Jesus Cristo. É tempo, meus amados, não mais de ficarmos cantando. O tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou.
Eu gosto de cantar, gosto de dançar, gosto de pular, gosto de dar uns gritos para Deus. Mas é tempo na igreja do Senhor Jesus, é chegado o tempo de chorarmos pela situação da igreja, chorarmos pela situação do nosso país, chorarmos pela situação em que temos vivido, chorarmos pela corrupção na nossa nação, chorarmos pela corrupção no seio da igreja, chorarmos pela falta de credibilidade que existe dentro da igreja em relação ao mundo. As pessoas de fora olham para nós e nos nivelam por baixo, eles olham para nós e nos comparam a qualquer mandrake evangélico aí, a pastor televangelista que fica pregando e falando muita besteira e fazendo coisas horríveis, e que fica maltratando, e que fica roubando, e que fica denegrindo o nome de Jesus. Nós somos comparados a esse tipo de pessoa. Então nós, como igreja verdadeira do Senhor Jesus, que se reúne aqui neste lugar, amém? Chorarmos pela situação da nossa igreja no Brasil, chorarmos e clamarmos: Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Chorarmos e falarmos: Senhor, perdão porque temos nos importado mais com os aplausos deste mundo, quando curamos, quando profetizamos, quando pregamos, quando cantamos, quando fazemos os nossos mega shows. Nós nos importamos mais em saber se a Rede Globo falou a verdade da quantidade de pessoas que tinham lá, numa marcha, num show, numa concentração, do que em sabermos o resultado que aquilo causou na sociedade. É triste, meus queridos. Eu não sei se você sofre isso na tua pele quando alguém vem conversar com você e compara você como crente, filho de Deus, a qualquer um desqualificado pelas obras. É tempo de nós, como igreja, voltarmos para Jesus e falarmos: Senhor, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Porque se o Senhor passar o prumo hoje, eu vou ser achado em falta. Senhor, tem misericórdia da igreja do Brasil. E nós, como igreja apostólica, me corrija se eu estiver errado, apóstolo, nós temos este poder, esta autoridade, e devemos nos mover diante do coração de Deus e clamarmos pela igreja do Brasil. Amém? E clamarmos pela igreja do Brasil. E clamarmos pela igreja do Brasil. Profetas sendo comprados por grandes somas de dinheiro. Profetas tendo suas bocas amordaçadas por contratos assinados e não podem mais falar da genuína palavra de Deus. Mas isso não diz respeito a gente. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, vocês que não obedecem às minhas leis. Isaías capítulo 29. Isaías capítulo 29, versículo 13. Diz assim o Senhor: este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Este povo canta louvores para mim, este povo fala do meu nome, este povo me honra até mesmo, este povo proclama o meu nome, mas o seu coração
a essência, a verdadeira essência que eu procuro está distante de mim. Eles não me honram com o seu coração. O seu coração está longe de mim. Continua falando, o seu temor para comigo consiste apenas em mandamentos de homens, em coisas aprendidas por rotina. Sabe o que Deus está falando aqui? Olha, esta festa, esta celebração, esta exaltação, essa declaração do meu nome, é tudo decorado, é tudo motivado pela rotina, é tudo mecanicamente feito, é tudo programado. Falem isso, façam assim. Gritem aleluia, aleluia, gritem glória a Deus, nada contra, vocês sabem que eu faço isso também, mas só que quando não vem do coração, de nada adianta para Deus, é mecânico, é apenas uma honra de lábios, mas e o coração? A palavra de Deus diz em Provérbios 4, versículo 23, acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Guarda o teu coração. O que Jesus está preocupado nesses dias, o que nós como igreja do Senhor devemos nos preocupar nesses dias, é em como está o nosso coração para as coisas de Deus. Como está a nossa vida para o nosso relacionamento com o noivo. Como nós estamos, como crentes do Senhor Jesus, como aqueles que levam a bandeira do Senhor Jesus nesta nação, como nós estamos. Como tem sido a nossa vida no dia a dia. No dia a dia. Eu falo para a turma lá em cima, no terceiro andar, dos adolescentes. Olha, o nosso culto aqui, ele deve ser uma consequência da nossa semana. A nossa semana deve refletir diretamente naquilo que nós apresentamos para Ele aqui. Ou seja, nós viemos trazer aqui frutos de adoração ao nome do Senhor, nossa oferta de adoração por aquilo que foi a nossa semana. E rendermos corações voltados e corações gratos a Ele, e falarmos, Senhor, muito obrigado por aquilo que o Senhor me deu, muito obrigado por eu ter vivido esta semana, Senhor, me perdoa porque essa semana foi difícil, eu errei aqui, errei ali, mas Senhor, me ajuda, misericórdia, Senhor, por favor, me ajuda. É tempo de nós clamarmos misericórdia, porque o pecado está batendo à nossa porta e nós não estamos dominando o pecado. É o que Deus falou para Caim, lá em Gênesis capítulo 4. Caim, o pecado já à tua porta, mas cabe a você dominá-lo. Aponte o dedo assim, sabe o acusador dos irmãos? Pega o teu dedo abençoador e aponte para o lado, para o teu irmão da direita ou da esquerda, para um dos dois lados. Mecanicamente faça isso. E fale assim, meu querido... Faça isso, meu querido, minha querida, eu quero dizer uma coisa para você. O pecado está, agora vira, na minha porta. E Deus diz que cabe a mim dominá-lo. Amém? Amém? É tempo de pararmos de ficar, ai daquele outro, ai do pecador, ai desse daqui, falarmos, ai de mim, Senhor. Ai de mim, Senhor. Porque quantas vezes nós falhamos? Quantas vezes eu não faço aquilo que Deus gostaria que eu fizesse? E não é mais tempo de nós perdermos tempo. É tempo de nós nos arrependermos. É tempo de vir um genuíno arrependimento. Um dos versículos mais conhecidos nos últimos anos na igreja é 1 Crônicas 7,14. Você conhece? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Não está ali ainda. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a minha face. É essa a ordem? É essa a ordem? É? Sim ou não? Sim? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu,
e sararei a sua terra. Eu já ouvi muita gente pregando isso para fora, e muita gente já pregou isso para dentro da igreja também. E orar, se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu virei e sararei a sua terra. A nossa nação precisa ser sarada. A nossa nação precisa ser sarada, a igreja do Senhor Jesus precisa ser sarada. E nós, como homens e mulheres cheios do Espírito Santo que se reúnem aqui neste lugar, porque aqui se reúnem homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Amém? Nós falamos nas reuniões aqui, o pedigree é alto aqui dentro dessa igreja. O pedigree é alto dentro dessa igreja. É nivelada por cima. Deus separou pessoas para estarem aqui niveladas por cima. E nós que temos esta revelação de Deus tremenda, nós como igreja do Senhor Jesus aqui em São Paulo, aqui no Brasil, nós temos que clamar por misericórdia pela nossa nação. Clamarmos por misericórdia pela nossa nação olha, sabe uma das coisas que mais me entristecem? É ver crentes colocando no Facebook, porque o Facebook é o mural tecnológico da sociedade moderna. Você quer ver, a pessoa se expõe tanto, e é triste ver crentes, líderes, falando mal do governo. Ah, mas o governo está bom. Não importa se o governo é bom ou se é ruim. A Bíblia manda nós orarmos pelos nossos governantes, sejam eles bons, sejam eles maus. Não importa, mesmo sendo eles nicolaítas. Tem que orar, tem que abençoar. Nicolaítas era uma turma que oprimia. Era um sinônimo de quem oprimia o povo, de um governo austero que oprimia, que trazia opressão, que dominava, que escravizava o povo. Mesmo sendo eles bons ou maus, não cabe a nós julgarmos o nosso governo. Cabe a nós orarmos pelo nosso governo. Não cabe a nós analisarmos se ele está fazendo certo ou se está fazendo errado. Cabe a nós orarmos, clamarmos, ajoelharmos diante do Senhor e falarmos: Senhor, tem misericórdia da nossa presidente, tem misericórdia do nosso governador, tem misericórdia dos nossos ministros, dos nossos deputados, dos nossos senadores, dos nossos vereadores. Tem misericórdia, Senhor, e que venha o teu reino na nossa terra, que venha o teu reino para a nossa nação. Ó Pai, que daquilo que eles estiverem agindo de maneira errada, que eles se convertam, se arrependam e façam diferente, ó Pai, em nome de Jesus, e não ficarmos publicando lá, é hora de sairmos às ruas, e se a Dilma não falar contra os mensaleiros, nós vamos para as ruas e vamos falar contra ela. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isto não cabe àqueles que glorificam o nome de Deus. Nós cantamos aqui, eu quero profetizar sobre a tua vida e tudo mais, e aí quando chega na esfera de governo, na esfera de patrão, nós amaldiçoamos. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Através das nossas atitudes, nós mostramos quais frutos nós estamos dando para Deus. É isso que Jesus está falando. Não é mais tempo, meus queridos, de nós nos preocuparmos com as coisas grandes apenas e esquecermos dos frutos que estamos dando. Como temos sido vistos pelas pessoas que estão ao nosso redor. Como temos sido vistos. Nós estamos num tempo em que a prática da palavra de Deus e da vontade de Deus deve encher mais o nosso coração e o nosso dia a dia do que a prática da nossa vontade. Gálatas 2:20. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
Será que as minhas atitudes têm demonstrado a vida de Cristo dentro de mim mesmo? Será? Será que é isso que eu estou mostrando? Será que as pessoas que têm olhado para mim, eles conseguem ver Cristo agindo na minha vida? Essa é uma pergunta que eu tenho me feito. Esta é uma pergunta que eu tenho feito para mim. Está a Andréia aqui que sabe, é testemunha disso. Será que as nossas atitudes têm demonstrado o caráter de Cristo na terra hoje? E a realidade é que nos nossos dias, nós estamos em crise de identidade cristã. No Brasil, no mundo. Eu sou de uma época em que nós tínhamos Billy Graham, junto com o Jimmy Swaggart tinha um outro cara que pregava também, muito abençoado. Minha avó assistia muito, eu assistia desde pequeno, e que vinha muito para o Brasil, que agora eu não lembro o nome. Era Jimmy Swaggart, Rex Humbert. Né? Obrigado, Du. Vivemos tempos aqui no Brasil em que quais são as referências evangélicas da nossa nação? Que são quase unanimidade no mundo. E isso, para mim particularmente, mostra crise. Para mim particularmente mostra uma falta de referência assim em que, olha, tal pessoa é de Deus mesmo, que ele fala é centrado, é coerente. Mas isso não tem nada a ver com a pregação. Pelos frutos nós seremos conhecidos. Imagine você como marido, como mulher, como namorado, como noivo, como noiva. Eu já falei isso aqui, mas é algo que Deus sempre me lembra. Você virasse para o teu companheiro, tua companheira, teu marido, tua esposa, e falasse para ela assim: querida, eu prometo ser fiel a você 364 dias no ano e meio. Aí você me libera por apenas meio período. Uma noite só, melhor dizendo, nem meio período, uma noite. Das 8 até meia-noite, tá bom, querido? Ou querida, me libera para eu ir matar saudade dos meus namorados antigos, das minhas namoradas antigas, matar saudade da época que eu não tinha compromisso com ninguém, matar saudade dos meus amantes, das minhas amantes. Você me libera. O que você iria fazer? Nananina não. Mas com Deus, às vezes é isso que nós fazemos. Com Jesus, Jesus, eu te amo, a minha vida é tua, eu te amo por toda a minha vida, eu farei tudo aquilo que o Senhor mandar, os meus dias são teus, todos os meus dias, Senhor, tudo te entrego, Senhor, a minha vida, o meu levantar, o meu dia a dia, o meu deitar, o meu comer, tudo é teu. Mas agora, deixa eu sair com os meus amantes, deixa eu fazer aquilo que é meu, deixa eu fazer aquilo que verdadeiramente alegra o meu coração. Deixa eu ir lá e pecar um pouquinho. Só um pouquinho, Jesus, não tem problema nenhum. É só um pouquinho. Eu te amo todos os dias, quase todos os dias do ano. Só um períodozinho que eu não vou te amar. Tudo bem, Jesus? Jesus vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas na prática é isso que nós fazemos. Na prática é isso que nós demonstramos, na prática é isso que nós, desta maneira que nós agimos. É ou não é? Se for só eu, tudo bem. Mas é assim ou não é? Nós fazemos isso com Jesus. Jesus, eu te amo, te amo tanto, Jesus. Oh, amado da minha alma.
Deixa eu dar um cheiro aqui no teu perfume, né? A tua mão destila mirra, aquele perfume cheiroso que ainda o gotejar das tuas mãos ainda está lá, e declara lá, Cantares capítulo 4, a maçaneta da minha porta ainda está molhada com a fragrância do óleo, do perfume que estava nas mãos do meu amado. Eu saio à procura do meu amado, eu amo o meu amado, eu sou do meu amado, ele é meu. Mas agora eu não quero abrir a porta para você não. Agora deixa eu aqui quietinho, no meu cantinho. Agora eu não vou abrir a porta para você não, Jesus. Depois você leia lá em Cantares capítulo 4. O noivo bate, a minha amada, abre aí para a gente ter um momento de intimidade. Não, Jesus, agora não. Agora eu estou cansadão. Tá bom? Você não viu que eu trabalhei o dia inteiro, Jesus? Você não viu que aquele meu chefe carrasco me encheu a paciência o dia inteiro? Estou chateado, estou emburrado, fiz biquinho para o Jesus. Não quero mais saber. Quantas vezes nós agimos assim? Meu Deus, quantas vezes eu agi assim? É tempo, meu querido e minha querida, de nós voltarmos os nossos olhos para Deus. Voltarmos os nossos olhos para a cruz. E falarmos e darmos crédito àquilo que foi feito na cruz do Calvário. Que de uma vez por todas Ele morreu, uma vez só, para perdoar todos os nossos pecados. E dar uma condição de vivermos uma vida cristã digna por toda a vida. Por toda a vida. De chegarmos para Ele e falarmos, Senhor, Senhor, o que eu tenho para te oferecer aqui é fruto de um coração grato à tua obra, é fruto de um coração que te ama, é fruto de um coração que ouviu as tuas palavras, ouviu o teu clamor, ouviu o clamor da tua obra, ouviu o clamor do teu sangue e disse, sim, Jesus, eu me arrependo, sim, Jesus, eu quero viver uma vida para o Senhor, sim, Jesus, eu quero voltar os meus olhos para o Senhor, sim, Jesus, eu quero voltar os meus caminhos. Romanos 12, versículo 1 e 2, que não devemos mais nos conformar com este século, mas devemos nos transformar pela renovação do nosso entendimento e virarmos as costas para aquilo que não é digno, para aquilo que não é de Deus e voltarmos o nosso olho, a nossa face para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, em arrependimento. Porque, meu querido e minha querida, saiba de uma coisa, guarde bem isso. Se nós não nos arrependermos, virão dias de grande destruição. Apocalipse capítulo 22, para encerrarmos. Eu creio que mais do que nunca nós estamos vivendo esses dias aqui. Nós estamos no cumprimento desta palavra de Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Que é chegado o tempo. Quem é injusto, faça injustiça. Ainda mais. Ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, santifique-se ainda. Nós estamos vivendo tempos, meu amado, em que aquele que peca vai pecar mais ainda. E vai continuar pecando. Quem não quer se arrepender, vai continuar pecando. E nós estamos em épocas de quem deseja viver uma vida de santidade tem que se santificar. Tem que se santificar mais e mais. Tem que santificar mais e mais e mais e mais. Eu estava falando com a Andréia e na quinta-feira eu falei com o pastor Haroldo que nós estamos chegando num período
em que eu falei, Haroldo, me ajuda para ver se eu não estou ficando meio doido. E nós estamos chegando num período, porque eu e a André, a gente ficou meio piradão lá em casa. Chegando em um período em que, no cumprimento desta palavra, e que vai chegar uma hora em que nós vamos ter que falar, cara, você não quer se santificar, você quer continuar pecando, eu não posso mais te ajudar, virar as costas e voltar para Deus e caminhar se santificando, porque senão, aquele desejo de ajudar ou de tentar puxar o cara na força, puxar a pessoa na força, vamos irmão, tem que santificar, tem que ser santo, isso daí vai ser muito perigoso. E aí o Haroldo falou, Eberson, é verdade, isso daí está me lembrando a parábola das 10 virgens, das 5 prudentes e das 5 imprudentes, quando Jesus foi lá, eis o noivo, e as 5 imprudentes viram lá que não tinha azeite, que não tinha óleo lá na lâmpada, e chegaram para as 5 prudentes e falaram, dá azeite para nós, dá óleo para nós, ajuda a gente aí, pô. E elas falaram, não, eu não posso ajudar vocês, porque se eu te ajudar, eu vou ficar sem e vou perder. Você está entendendo? Está entendendo? Não vai ser falta de amor pela pessoa deixar de ajudar, mas vai ser mais a mostra de amor pelo noivo do que pelo próximo, do que pelo irmão. Não é esse tempo ainda, mas nós estamos chegando perto deste tempo em que a necessidade de santificação, a necessidade de buscarmos cada vez mais e mais a santidade, mais e mais a face de Deus, mais e mais a presença de Deus, mais e mais a intimidade com Jesus, mais e mais a proximidade com Ele, porque é isso que vai nos garantir, é isso que vai nos habilitar, vai dar o cartão verde para nós entrarmos no reino de Deus, vai fazer com que, cara, se você não quer, sinto muito, fique aí no teu pecado, porque eu vou viver a santidade com Deus. Fique aí nesta vida que você quer viver, mas eu e minha casa, é o que Josué falou, porquanto, no entanto, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Se você não quer, sinto muito, é uma escolha tua, mas eu e minha casa, eu irei buscar a face do meu Deus, e não quero me apartar dele por nada. Misericórdia, amados, que tristeza vai ser quando chegar esse dia. Mas esta será a realidade. E temos que estar atentos para não perdermos a salvação por pouco. O que temos demonstrado, o que temos apresentado para Deus no altar da nossa vida? Frutos dignos de arrependimento, que é o que João Batista fala, em Mateus capítulo 3, versículo 8. 3:3, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, arrependei-os, pois é chegado o reino dos céus. Ou temos apresentado para eles as nossas desculpas religiosas, os nossos discursos preparados, como diz lá em Isaías capítulo 29, as nossas frases prontas, que estamos acostumados a dizer. A falta de temor hoje é tão grande. Quando eu era pequeno, era proibido tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Por qualquer coisa, já tomava um tapa na boca. Por qualquer palavra, frase que usasse o nome de Deus, já tomava um tapa na boca. Hoje, nas novelas se fala, o sangue de Jesus tem poder. Deus tem misericórdia. E tem crente que acha bonitinho. Eberson, não tem nada a ver, está falando do sangue de Jesus lá na novela. Tem nada a ver. Eu imagino muitos naquele dia lá diante de Jesus. E falar, Jesus, eu cantei, eu preguei, eu expulsei demônio, eu fiz oração poderosa, oração de poder, né? Curei, profetizei, e Jesus vai virar assim, cara, tem nada a ver. Isso daí não te habilita para vir para o céu. Cadê a marca de um coração que me ama? Cadê a marca de um adorador que se prostra diante dos meus pés e busca a minha vontade, o meu querer,
a minha direção, os meus passos, os meus ensinamentos, a minha voz, a minha instrução. É tempo, meu querido e minha querida, de nós buscarmos isso diante do Senhor. É tempo de nós como igreja, é tempo de nós como indivíduos, é tempo de nós como família, é tempo de nós como comunhão cristã, de voltarmos a nossa face para Deus e falarmos: Senhor, tem misericórdia da minha vida, me perdoa. Me perdoe, Senhor, porque eu preciso melhorar. Me perdoe, Senhor, porque eu preciso ser um crente mais fiel. Me perdoe, Senhor, porque eu preciso te amar mais. Me perdoe, Senhor, e eu estou dizendo para mim, é a minha oração, tem sido a minha oração nesses últimos dias: Senhor, me perdoe, porque eu preciso agir de uma maneira mais coerente com aquilo que diz a Tua palavra. Senhor, me perdoe, é o que diz lá em Lucas, capítulo 19, se eu não me engano: orais para que sejais achados dignos para subirem naquele dia, para serem levados com Ele naquele dia. Acho que é 19, 23, ou 23, 19, alguma coisa assim. Orem para que sejais achados dignos. Senhor, que eu seja achado digno daquele dia, de ser levado contigo nos ares, Senhor, de ser levado como a tua igreja, como a tua noiva. Senhor, que eu seja achado digno daquela festa. Que as coisas pequenas, os meus erros, os detalhes errados da minha vida não me descredenciem, mas que eles sirvam para abrirem os meus olhos e falarem que eu estou errando aqui, aqui e aqui, e que busque conserto e aliança com o Senhor, pois eu não quero ser achado entre aqueles lá de Isaías 29, que honra o Senhor com os lábios, mas o seu coração está longe. Esta não é uma igreja que tem que ser achada entre aqueles. Esta não é uma igreja que tem que ser achada entre aqueles que honra o Senhor com os lábios, mas o seu coração está longe. Porque aqui, domingo após domingo, de manhã e à noite, quarta-feira, quinta-feira, terça-feira, você e outros têm ouvido palavras que te incentivam a viver uma vida digna de um verdadeiro filho e uma filha de Deus. Eu e a Andréia, a gente roda algumas igrejas, algumas cidades aqui no Brasil. E aquilo que nós temos ouvido aqui é banquete, classe A++. É top, restaurante VIP aqui. O que grandes pregadores têm pregado aí pelo Brasil, nós temos ouvido aqui neste púlpito. Você é privilegiado, mas mesmo assim, isto não te credencia para entrar no reino dos céus. Agora, a tua prática da pregação que é ministrada aqui, de acordo com a palavra de Deus, vai te habilitar para entrar no reino dos céus. A tua prática do livro desta lei, que é o que diz lá em Josué capítulo 1, não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nela dia e noite, então você vai fazer prosperar todos os teus caminhos, principalmente da salvação, principalmente da salvação, principalmente da salvação. Festa dos Tabernáculos. Palavras dizendo que Jesus, e estudos, e comparações, e acontecimentos mundiais, apontando para a vinda do Senhor Jesus em breve. Feche os teus olhos. E de olhos fechados agora, é a tua hora de particular com o teu Pai, com teu Deus. A Bíblia diz em Ageu, capítulo 1, Deus chegando para o povo e falando: olha, é hora de vocês morarem nas suas casas bem arrumadas, enquanto a minha casa está em ruínas. E aí você fala: bem, Ebers, mas a casa de Deus não está em ruína.
Mas falta de credibilidade é sinal de destruição. A gente tem buscado investir muito na nossa própria vida. E glória a Deus, porque como igreja aqui, nós temos investido recursos para fazermos eventos de colheita. E da maneira e da estratégia que Deus tem dado para os pastores desta igreja, temos dado oportunidade para pessoas que você conhece, do teu convívio, ouvirem deste amor tremendo que me alcançou e te alcançou. E pela graça e misericórdia de Deus, Deus tem sido gracioso conosco. E nos 2 eventos que já tivemos, praticamente tivemos 100% de não convertidos levantando a mão e dando o primeiro passo. Mas isso não basta. Isso não basta. Porque levantar a mão e fazer uma oração também não habilita ninguém a ir para o céu. E nós temos orado e buscado de Deus o que fazer com estas pessoas que Deus tem dado nas nossas mãos. E vamos ter o evento agora que o apóstolo falou acerca dos dias que estão por vir na vida destes. Mas estes que você trouxe para cá, eles vão olhar ainda mais para a tua vida e para a minha vida, e vão medir aquilo que eles ouviram aqui, de acordo com a nossa vida. Então nós temos que ser referência para eles que estão chegando. Nós temos que mostrar para eles a alegria de servirmos a um Deus vivo e verdadeiro. A alegria de termos sim a nossa casa restaurada, a nossa vida renovada. A alegria sim de vivermos em novidade de vida. Não é mais tempo de nós olharmos somente para nós mesmos. E com aquilo que Deus tem nos dado, com as bênçãos que Deus tem nos dado, ficarmos ali apenas nos agraciando e engordando, e sendo insaciáveis. Com a riqueza, com a prosperidade. É lançado um novo videogame no mundo. Existem filas e filas e filas para se comprar. É lançado um produto de última geração. São dias de espera para investir ali alguns R$1.000 para a pessoa ter aquela novidade tecnológica. O que tem de errado nisso? Nada. É bom. Nós aqui usamos muita tecnologia, mas se nós estivermos preocupados apenas com isso, onde estará o nosso galardão? É tempo de nós nos arrependermos em ver e não nos preocupar com as coisas de Deus em primeiro lugar. Hoje eu vejo crentes muito egoístas que se preocupam consigo mesmo, que pensam só em si, que olham para o seu próprio umbigo, e querem engordar e engordar e engordar mais e mais. O pastor Robério trouxe uma ministração tremenda na semana passada, falando: quem foi o próximo daquele que estava caído? Quantas vezes nós temos pessoas indo para o inferno ao nosso lado, mas pela nossa religiosidade, nós não nos preocupamos. E com isso mostramos que não amamos a Deus verdadeiramente. É tempo de nós nos arrepender por fechar os olhos para aqueles que estão necessitados,
como pessoas, como crentes no Senhor Jesus. É tempo de nos arrepender, de correr atrás dos nossos ídolos, ídolos da juventude, ídolos da mocidade, ídolos dos dias atuais, e voltar os nossos olhos para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É tempo de nós, como igreja, nos arrepender e falar: Senhor Jesus, eu não quero estar entre aqueles que são contados, que te honram com os lábios, mas o coração está milhas e milhas distantes do Senhor. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. Pai, em nome de Jesus, que esta noite, ó Pai, seja uma noite de arrependimento mesmo, Pai, na nossa vida. Uma noite, ó Pai, realmente em que a obra da cruz se faça mais uma vez verdadeira na nossa vida, Pai. Que nos leve à mudança de vida, nos leve à mudança de atitude, nos leve à mudança de comportamento, nos leve à mudança de caráter, Senhor. Nos leve, ó Pai, a vivermos uma vida mais piedosa, Senhor. Uma vida, Pai, que te agrade mais e mais e mais e mais, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, eu não quero ser contado entre estes, ó Pai, que chegarão naquele dia diante do Senhor, e irão apresentar as suas credenciais ministeriais e religiosas, e que o Senhor vai falar: eu não te conheço, aparte-se de mim, porque eu não te conheço. Você praticou a iniquidade durante a tua vida, eu não te conheço. Mas eu quero ser encontrado entre aqueles, ó Pai, que chegarão diante do Senhor, e o Senhor vai falar: eu te conheço porque você me amou. Eu te conheço porque você me amou, e você guardou os meus mandamentos. Você demonstrou que você me amou lá na terra dos viventes. Pai, em nome de Jesus, que nós aqui desta comunidade, Senhor, sejamos levados a viver uma vida mais piedosa diante do Senhor. Que os nossos olhos estejam mais e mais voltados para Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que, ó Pai, nós possamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, ó Pai. Possamos nos arrepender, ó Pai, das nossas atitudes erradas. Possamos nos arrepender, ó Pai, das atitudes que desagradaram o Teu nome, ó Pai. E possamos voltar os nossos olhos para Ti em arrependimento, ó Pai, e falar: Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia. Ajuda-nos, ó Pai, a nos santificar ainda mais. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos uma vida digna, Pai, de verdadeiros filhos do Senhor, ó Pai, ainda mais nesta terra, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Que as pessoas, ao olharem para nós, ó Pai, possam ver refletida a Tua imagem, a imagem de Cristo aqui na terra. Que sejamos, ó Pai, a Tua voz, que sejamos os Teus pés, que sejamos os Teus olhos, que sejamos a Tua mente aqui na terra, ó Pai. Que sejamos a Tua mão para abençoar, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Que o Teu Espírito venha sobre nós, ó Pai. Que o Teu Espírito venha sobre nós e nos leve ao arrependimento. Nos leve ao arrependimento, Senhor. Que o zelo pelo Teu nome, ó Pai, nos consuma, Senhor. Que o amor pelo Teu nome, ó Pai, nos consuma por inteiro, Pai. Tem misericórdia, Pai, da igreja brasileira. Tem misericórdia, Pai, da igreja do Brasil, Senhor. Durante esses 40 dias de jejum, ó Pai, que o Senhor se revele para nós, ó Pai. Por favor, venha, Senhor, durante esses 40 dias de jejum na igreja do Brasil e nos visite durante esses dias, ó Pai. E que o Senhor fale conosco,
e que nós possamos nos arrepender como igreja brasileira das obras erradas que temos feito, Pai, de termos negociado erroneamente o Teu nome, de nos vender, ó Pai, de nos vender para um sistema, de nos vender a troca de favores. Perdão, Senhor, perdão, ó Pai.